Bom dia, meus queridos. Então, vamos para mais um ano letivo, né? Que todos sejam bem-vindos aí ao ano letivo de 2021, já que quase já estamos aí em abril. Então, essa vai ser a nossa primeira aula. Então, desejando as boas-vindas a todo mundo. Eu vou gravar essa primeira aula porque o nosso encontro é só semana que vem. Então, até semana que vem eu vou explicar como a disciplina funciona. Eu acredito que ela não vai mudar muito do esquema que a gente fazia do ano passado, a não ser as aulas síncronas que a gente vai intercalar, né? Então, vocês já, né, viram, vai ter aulas quinzenalmente, né? Então, a gente vai se encontrar aqui quinzenalmente e a gente vai poder conversar. Depois eu vou conversar certinho com vocês, né? Se eu faço uma aula síncrona e uma assíncrona, ou deixa esse encontro síncrono para nós tirar dúvida, resolver exercício. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá? O conteúdo, né? Vou continuar gravando as aulas, né, da maneira, que eu acho interessante, pelo menos os alunos podem ver na hora que se sentirem melhor, né, com mais tempo, e a gente faz os nossos encontros síncronos ali para discutir, conversar e sanar algumas dúvidas, né? Ou, né, também fazer uma aula assíncrona e uma assíncrona. Então, depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? O que eu ia falar? Então, hoje eu vou, né, começar a nossa disciplina. Antes de começar, eu quero, né, conversar com vocês da possibilidade que eu, né, a possibilidade não, é a garantia que eu vou ficar aí uns 20 dias afastado, tá? Então, talvez eu não consiga dar a nossa próxima aula, né? Seria sexta que vem, né? Não sei se todos sabem, mas eu vou ter a felicidade de ser pai e pode ser a qualquer momento. Então, né, a partir do momento que a minha filha nasça, eu vou entrar de licença. A licença é de 20 dias. Então, por isso que eu, né, já estou explicando, né, se vocês verem que eu vou me ausentar. Mas isso aí tudo vai ser informado, tá? Eu vou informar para vocês o dia que eu sair e o dia que eu retorno. Tudo bem? Então, vamos para a nossa disciplina. Vamos discutir física, né? Então, esse ano vocês vão para a Física 2. Mas, né, a física ela é montada sobre ela mesma. Eu sempre brinco que a física é um prédio, né? Então a gente vai montando os andares em cima dos outros andares. Então, né, o conteúdo que a gente vai discutir tem muita coisa que a gente vai precisar dos conteúdos das aulas anteriores, tá bom? Então, eu vou começar aqui, né, com a nossa parte. Eu vou começar com a parte de oscilação, tá? E ondas. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre ondas e oscilações, tá? E muita coisa eu vou pegar lá do movimento circular, né? Que o movimento circular né, é, também pode ser considerado um movimento oscilatório. Então algumas informações a gente vai trazer daquela parte lá. Só vou pegar ali o livro que eu quero mostrar para vocês. Voltei. Esse é o livro de Física 2, tá? Então, esse vai ser o livro que a gente vai usar, quem tiver em casa, né, pode usar para acompanhar, tudo bem? Então, isso aqui vai ser o livro que a gente vai basear, mas não se preocupe, quem não tiver, não se preocupe que vai estar tudo em slide, eu vou explicar, e o conteúdo de física, ele é, né, pode ser qualquer outro livro que vocês tenham aí, ou pela internet também tem bastante coisa, tá? Então, vamos começar. Preparei aqui uma apresentação. Vou pedir aqui a tela inteira. Desculpa, vou pedir para apresentar para vocês poderem ver minha apresentação. Vocês viram que eu troquei o cenário, né? Troquei o cenário aí por motivos que eu tive que organizar a casa, hein? Então, estou de cenário novo no nosso canal. Então, peguei aqui a apresentação. A apresentação de slides, o começo. Então, vamos lá.
ondas e oscilações. Então, esse aí é o nosso tema de hoje, tá? Ele serve para... Cara, o tema de ondas e oscilações é legal, porque ele é muito amplo, ele serve para diversas coisas na física, né? Não só na física, mas na nossa vida cotidiana. Então, muitas explicações a gente usa ondas e oscilações, tá? E para muitas teorias também é usada essa parte de ondas e oscilações para explicar outras teorias. Então é bem legal esse conteúdo de ondas e oscilações. Mas parece meio sem sentido, né? Para nós físicos é um dos principais conteúdos da física, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, do movimento oscilatório. É o movimento, né, que das ondas no mar, as ondas aqui nesse caso numa bacia, né, que forma, é o movimento um pêndulo simples, né? é o é o movimento das as notas musicais, né, a onda sonora é um movimento oscilatório, né, são ondas, né? As ondas de rádio também são ondas, então só para te ver como que tem uma variedade tão grande de coisas que são explicadas através dessa parte de ondas e oscilações, tá? Então, primeiramente, eu vou, como falei para vocês, a gente vai pegar algumas coisas que a gente já tinha visto lá no final do ano passado, tá? E uma parte é o período, tá? Então, o que que era o período? É o intervalo de tempo necessário para que um fenômeno que se repete regularmente complete um ciclo, né? Então, isso aí a gente já discutiu, né? Então, ali tem vários exemplos aqui, ó, o movimento da Terra em torno do Sol demora 365 dias, né, em algumas horas ali. A rotação da Terra em torno do seu próprio eixo demora 24 horas, tá? Então, esses aqui são os períodos desse fato, ou seja, o que é o período? É o quanto tempo, né, um fenômeno demora para se repetir, tá? Depois a gente vai ver isso aí, né, de uma maneira mais clara quando eu trazer a parte de simulação. E também a frequência, né? Ó, deixa eu... Aqui. Né? Então, a frequência é o número de ciclos de um fenômeno periódico completados em um certo intervalo de tempo. Ou seja, quantas vezes esse movimento repete em um intervalo de tempo, né? Então, a maioria das vezes, o nosso intervalo de tempo é o 1 segundo. Por quê? Porque a gente tem uma unidade para isso, que é o Hertz, né? Então, Hertz é quantas vezes o fenômeno acontece em 1 segundo. Tá? Então, é uma unidade do sistema internacional. Então, aqui, né, como eu falei para vocês, as ondas sonoras têm uma certa frequência, cada nota musical tem uma certa frequência, né? Só deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, isso aqui, né, cada nota dessa aqui tem uma frequência. Se vocês verem essa aqui, ó, enquanto essa aqui se repete uma vez, essa aqui se repete um monte de vezes. Então, a frequência dessa aqui é muito maior que a frequência dessa nota. Então, cada nota musical, cada teclinha do teclado tem uma frequência. Cada corda do violão, quando eu toco, vai sair uma determinada frequência. Tá? Então, isso também vocês vão ver, porque depois a gente tem um projeto, né? Eu, o professor Dani e o professor Tiago, que é o outro professor de física da informática, né? Que a gente vai usar, tentar mesclar essa parte de física e a parte de música, que o Dani trabalha lá em arte. É um projeto bem legal. Quero ver se esse ano a gente consegue, né, fazer aí com vocês. Então a gente já viu o período e frequência. Isso a gente já tinha visto nas aulas passadas, por isso que foi tão breve, tá? Então, essa aqui é a relação entre o período e a frequência, né? A frequência é 1 sobre o período e o período é 1 sobre a frequência, né? Um inverso do outro. Então, quanto a frequência aumenta, o período diminui. Quanto o período aumenta, a frequência diminui. Fala que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, um aumenta, o outro diminui. Tudo bem? Isso é bem legal, né? Vendo isso acontecer, tá?
Então, aqui eu vou entrar agora com o movimento harmônico simples, né, que é um movimento bem importante na física, né, que explica, consegue explicar explica todos os fenômenos oscilatórios. Então, o que é esse movimento harmônico simples? É um movimento periódico de um corpo em torno de um ponto de equilíbrio, quando o corpo é submetido a uma força restauradora com intensidade proporcional à distância em relação à posição de equilíbrio. Professor, isso aí está em grego, mas não se preocupe, é bem simples, né? É um movimento periódico, ou seja, ele vai ser periódico, ele vai se repetir, né, dependendo da frequência, com um certo período, tá? Em torno de um ponto de equilíbrio. Então, aqui, ó, se vocês observarem, se eu deixar esse peso esticado, ele vai ficar bem paradinho, bem aqui, ó, nessa linha aqui, ó. É o ponto de equilíbrio dele. Mas se eu puxar ele para baixo, né, o que vai acontecer? Puxei ele para baixo, soltei. Ele vai ser puxado para cima e depois ele vai ser empurrado para baixo. Então, ele vai ficar oscilando, fazendo essa função aqui, né, que é uma função seno ou uma função cosseno, né, se vocês se lembrar lá um pouquinho da matemática, né, isso aqui a gente descreve com seno ou cosseno, tá? Então, esse é o ponto de equilíbrio, ele fica se movimentando em torno desse ponto de equilíbrio. Ah, professor, e o pêndulo? O ponto de equilíbrio é aqui, ó, se eu deixar ele paradinho, ele fica aqui, mas se eu puxar o pêndulo para o lado e soltar, ele vai ficar oscilando em torno do ponto B, que é o nosso ponto de equilíbrio, tá? E o que é essa força restauradora? A força restauradora é que é a força que tenta, nesse caso aqui, ó, a mola tenta trazer para o ponto de equilíbrio, só que quando ele passa por aqui, ele passa com uma certa velocidade, então ele continua seu movimento. Então, aqui a mola tenta empurrar ele novamente para o ponto de equilíbrio, mas ele passa uma velocidade, então ele continua o seu movimento. Então, ele não, a força restauradora tenta empurrar para o ponto de equilíbrio, mas ele acaba passando e voltando. Então, por isso que ele fica fazendo esse movimento aqui, tá? E quanto mais longe desse ponto de equilíbrio, maior é essa força, tá? Então, por quê? No caso da mola é fácil. A força da mola é proporcional à elongação, ou seja, quanto mais esticado, quanto mais comprimida é a mola. Então, quanto está no ponto de equilíbrio, a gente fala que a mola não está fazendo força nenhuma. Mas se ela estiver bem comprimida, ela está fazendo uma força maior. Por isso que ele fala aqui, ó, que a intensidade é proporcional à distância em relação à posição de equilíbrio. Então, quanto mais longe desse ponto, do ponto de equilíbrio, que está aqui, ó, maior vai ser a minha força. Tá? No pêndulo também. Se eu, né, quando ele está aqui, tem uma força maior do que tiver aqui nessa posição. Tá? Então, só que a única diferença é que quem faz a força aqui é a mola e no pêndulo quem faz a força restauradora é a gravidade. Bem? Então, esse é o nosso movimento harmônico simples. Esse sistema aqui a gente vai estudar hoje, né? Na próxima aula a gente vai estudar o movimento do pêndulo. Então, esse sistema é massa-mola. Muito simples, porque esse nome massa-mola, porque ele é composto apenas por uma massa e uma mola. Então, sistema massa-mola, tá? E pelo incrível que pareça, esse sistema ele é muito útil no espaço para verificar a saúde dos astronautas, né? Porque no espaço a gente não tem a força-peso, né? Lá não conseguimos medir a força-peso. Então, a balança nossa convencional não vai funcionar. E para a gente conseguir medir a massa desse astronauta, se ele está perdendo massa, ganhando massa, né, está engordando, emagrecendo, a gente precisa, né, de um sistema desse aqui de massa-mola, porque esse sistema ele consegue medir a massa do astronauta, mesmo sem a força-peso estiver agindo no espaço, ou tiver forças. Porque, na verdade, não é que a força gravitacional para de agir onde está a espaçonave, né? Ela tem ainda um certo valor, né? Mas principalmente na estação espacial, que não está tão longe da Terra. Mas o que acontece? Como ela está em órbita, né? Esse movimento, né, circular em torno da Terra faz essas forças
gravitacionais, a força gravitacional e a força centrípeta, elas acabam compensando uma na outra, né, fazendo que o astronauta, né, tenha aquela sensação de gravidade zero, tá? Tudo bem? Então, esse é o sistema massa-mola. É esse que a gente vai dar uma analisada hoje. Esse aqui é o pêndulo simples, com que a gente vai analisar na próxima aula, ok? Então, vou pegar aqui, ó, é uma simulação do PET colorado, então, né, vocês já estão acostumados, eu usei várias vezes com vocês ano passado. Então, está abrindo ali a parte de simulação. Vamos ver aqui, né? Então, aqui eu tenho, né, massas e molas, né? Eu vou pegar isso aqui com vetores, que é o mais interessante. Então, aqui eu tenho um sistema. Ele é composto, aqui tenho duas molas, né? E aqui eu tenho as massas que eu posso pendurar e colocar esse sistema para oscilar, tá? Então, se eu puxar mais, ele vai oscilar mais. Tranquilo? Agora a gente vai tentar entender, né, o que é o período desse sistema massa-mola. Eu vou botar aqui bem né, vou botar aqui ó, a massa de equilíbrio, que é essa linha. Então, se eu, né, apenas colocar o peso, ele vai ficar em equilíbrio nesse ponto aqui. Esse aqui é o ponto de equilíbrio desse sistema, tá? Só deixa eu parar. Consigo colocar aqui, ó. Está oscilando bem pouquinho, porque está quase no ponto de equilíbrio, só para vocês entenderem. Então, se eu botar ali, ele vai ficar paradinho, tá? Agora, se eu puxar um pouquinho mais, soltar, ele vai oscilar. Vou botar aqui bem lento, né? Vou botar aqui uma... Aqui eu acabo mudando a constante gravitacional da mola, né? Se eu botar bem pequena, pode ver que a mola vai esticar bem mais. O ponto de equilíbrio já desceu. Agora, se eu botar essa constante bem grande, ó, o ponto de equilíbrio já subiu, tá? Então, dependendo dessa constante. Eu vou deixar essa constante bem pequena, tá? Tá em câmera lenta aqui, eu botei no modo lento. Por que isso? Porque eu vou querer medir esse período, tá? O que é o período? É o movimento de uma oscilação. Então, qual que é o movimento de uma oscilação? Esse pêndulo, esse sistema massa-mola, eu vou pegar um ponto de referência aqui no ponto de equilíbrio, pode ser, ele vai descer, ó, acompanha aqui com o mouse, ele desceu, subiu, e quando ele voltar aqui novamente, é um período. Agora, desceu, subiu, outro período, tá? Então, né, no laboratório, se a gente fosse fazer isso aqui com uma escala, né, científica rigorosa, a gente teria que fazer tipo 20, 100 oscilações, né, marcar o tempo de 100 oscilações, para depois calcular, né, calcular isso aí, né, para ter um valor bem preciso. Mas agora, como está em câmera lenta, eu só quero mostrar para vocês, né, como o período varia em relação a algumas grandezas. Eu vou pegar só de uma oscilação, tá? E ele está bem lento aqui, tá? De pegar bem certinho, tá? Então, quando ele passar pela linha de equilíbrio, né, ele estiver abaixo, na direção da linha de equilíbrio para passar, eu vou disparar o cronômetro. Então, ó, vou disparar agora. Então, ele vai subir. Então, ó, ele passou, subiu e marquei o período. O período foi 1 segundo, 14, tá? Não esqueça que isso aí está em câmera lenta. Tudo bem? Agora, o que eu faço? Eu vou mudar a massa. Será que a massa muda o meu período? Né? Então, vou tirar essa massa aqui. Vou botar uma massa maior. Vou deixar aqui, tá? Só para... Aqui, ó, agora a mola esticou demais.
Tá? Então, só vamos marcar. Então, marquem esse valor 1,14. Não consigo pegar outro, né? Não. Vou marcar aqui 1,14. Vamos ver se eu consigo escrever. Bem grande. Então, período da primeira oscilação é 1,14 segundos. Só para a gente marcar ali, né? Essa aqui é para aquela massa de 100 quilos, né? Então, vamos voltar lá. Só me perdi aqui. Será que eu fechei lá? Não, está aqui. Está no outro marcador. Então, eu vou zerar aqui meu cronômetro e vou disparar aqui para marcar os 250. Então, quando passar na linha, eu vou disparar. Disparei. Ele foi. Por isso que eu estou fazendo um só. Se fosse muito, ia ficar muito chato. Então, estou quase na hora de parar, hein? Quando ele passar lá na linha, eu vou parar. Então, agora deu 1,82. Deixa eu marcar aqui. Um 1,82 segundos. Então, aqui. Então, conforme a massa, o que aconteceu? Eu aumentei a massa, o que aconteceu com o meu período? Meu período também aumentou. Tá? Então, a gente consegue observar aqui ó, que a massa, quanto maior a massa, maior vai ser o período. Isso é bem visível, tá? Vou pegar aqui, ó, vou tirar da câmera lenta. Só deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha constante gravitacional. Ó, então com 250, normal. Ó, 250 como ele oscila normalmente. Se eu botar agora uma massinha bem pequena. Deixa eu parar aqui. Ó, como uma massinha pequena oscila. Deixar aqui na... Botar os dois para oscilar aqui, ó. Tá, ambos com uma constante bem grande. Ó, então, quanto menor a massa, o que acontece? Ele acaba oscilando mais rápido, ou seja, o período vai ser menor. Então, aqui, ó, esse período aqui, ó, é bem menor do que esse aqui, ó. Então, a frequência desse é maior, então acontece mais movimento, só que o período é menor. Então, a massa é uma coisa que influencia. Outra coisa que vai influenciar nesse movimento é a constante elástica. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou parar aqui, tirar, para nós analisar uma só. Vou analisar essa aqui com 50 gramas. Primeiro, com uma massinha bem pequena.
Vou marcar o período aqui. Tá? Vou botar aqui na câmera lenta para eu conseguir marcar certinho. Quando passar aqui, eu vou disparar o cronômetro. Desceu. Parou. Então, agora é esse movimento aqui deu 0,81 segundos. Então, o período aqui é 0,81. Vou fazer a mesma coisa, agora eu vou botar essa constante, né? Vou mexer na constante da mola. Pode ver, ó, quando eu mexo na constante, olha o que acontece com a mola. Ela vai se engrossando para mostrar que ela está mais forte, tá? E vou marcar o tempo, tá? Vou zerar. Vou só aumentar aqui o tamanho da minha oscilação. E vou disparar aqui o cronômetro, quando ela estiver passando por ali. Ou seja, agora, quando eu aumentei a minha constante, o que aconteceu com o meu período? Ele diminuiu, agora só tem o 0,4, né? 0,40 aqui segundos. Então, só para vocês entenderem como que acontece. Então, a gente viu quanto maior a massa, maior o período, e a gente viu que quanto maior a constante elástica, menor vai ser o valor do período, né? Então, se eu aumentei a constante elástica, o período diminuiu. Por que isso? Porque eu quero mostrar para vocês, né, uma equação que a gente consegue calcular esse período, tá? E essa equação vai ser dada por essa equaçãozinha aqui, ó. Então, o período, né, vai ser proporcional a quem? A 2 vezes o valor do π vezes raiz quadrada da massa sobre a constante elástica, né? Então, o mzinho é a massa e o K vai ser a minha constante da mola. Então, do mesmo jeito, né? Só para vocês entenderem. Por que a massa está em cima? Porque a gente viu que quanto maior a massa, maior o valor do período. E a gente viu que quanto maior a constante elástica, menor é o valor do período. Por isso que a constante elástica está aqui embaixo da nossa equação. Tá? Então, ela faz o quê? O valor do período diminuir. Tá? Então, para nós calcular né, o período desse sistema massa-mola, basta nós calcular isso aqui. Ah, professor, mas o professor falou do astronauta, o que tem a ver com o astronauta? Claro, o que acontece? Lá eu não tenho como medir a massa, né, através das balanças convencionais. Então, eu uso esse sistema massa-mola para quê? Para que eu meço o período. Então, eu tenho um sistema lá com molas, eu ponho um astronauta lá, que vai ser a massa, e ponho para oscilar. Meço o período, eu sei as constantes da mola, consigo calcular o quê? A massa desse astronauta. Tá? Então, é um sistema bem simples, né, que é usado, né, para uma coisa tão diferente, né, como medir a massa de um astronauta. Tá? Então, só para vocês verem como que a física funciona. Tá? Eu vou passar uma dica aqui, um pouco matemática, tá? Por quê? Né? Muitos vão ter o trabalho de como resolver isso aqui, porque tem raiz, é ruim de resolver. Então, vou fazer um exemplo aqui rapidinho, tá? Para entenderem como que a gente faz para resolver o que está lá dentro da raiz. Então, aqui eu tenho um exemplo. Marquei meu período lá de 31,4 segundos e a minha massa de 2 quilos. Eu peguei números aleatórios e quero encontrar a constante elástica. Ah, professor, mas eu poderia fazer o contrário, ter a constante elástica contra a massa? Claro que pode, ia funcionar da mesma maneira. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho minha equação e quero encontrar o valor do K. Ele está dentro da raiz, então pode ser um pouquinho difícil para quem não está acostumado a fazer essas continhas aí. Então, por isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou substituir esses valores na minha equação. Então, substituir o 31,4 no valor do T, né, que a gente vai chamar aqui de Tzão, que é o T maiúsculo, e o 2 quilos no lugar da massa que está aqui. Então, ó, período 31,4 segundos, vezes os 2, valor do π é 3,14, já coloquei aqui, tá? E a massa está aqui, substituir aqui, ó, massa 2 sobre K.
multipliquei esse e passei dividindo. Então, 2 vezes 3,14 dá 6,28 e passei dividindo. Então, ficou 31,4 dividido por 6,28 igual a raiz de 2 sobre K. Tá? Dividi 31,4 por 6,28, teve 5, então 5 igual a raiz de 2K e continua. Agora eu tenho que me livrar dessa raiz. Como que eu faço para me livrar dessa raiz? Maneira muito simples. Tudo que eu faço de um lado é igualdade, eu tenho que fazer no outro. Então, para me livrar da raiz, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, peguei o 5 e elevei ao quadrado e elevei esse raiz de 2K ao quadrado. Por que isso? Porque quando eu levo uma raiz ao quadrado, essa raiz acaba cortando, então ela acaba sumindo. Tá? Então, o que sobrou? Né? O 5 ao quadrado é 25 e sobrou só o 2K. Agora fica fácil, né? O K vem para o lugar do 25 e o 25 passa lá para o lugar do K. Então, vai ficar K igual a 2 sobre 25. 2 dividido por 25 vai dar 0,08 newton por metro. Mais uma dica. Claro que agora vocês vão poder usar a calculadora aí na casa, mas caso vocês estão lá numa prova, né, e tem essa conta aqui, 2 dividido por 25, é uma conta difícil de fazer, né? Uma dica para vocês poderem fazer essa conta aqui é simples, né? Dividir por 100 é fácil, né? Porque dividir por 100 é só, né, cortar 2 zeros ou acrescentar 2 zeros, né? Se não tiver zero nenhum para cortar. Então, olha o que eu faço. Se eu pegar e transformar esse número aqui, ó, em 100, né? Para fazer isso, eu posso pegar e multiplicar em cima e embaixo por 4, porque eu não estou mudando esse número, né? 2 sobre 25, se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, estou multiplicando por 1, e ele continua o mesmo número sendo multiplicado por 1. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo, vai ficar 2 vezes 4, 8. 25 vezes 4, 100. 8 dividido por 100. Então, não tem nenhum zero para cortar, eu acrescento. 2 zerinhos aqui, 0,08 newton por metro. Então, pode ver uma conta que está de fazer de cabeça sem problema nenhum, tá? Só arrumando umas artimanhas matemáticas aí para resolver. Tá? Então, essa aí é o nosso exemplo. Essa primeira aula não vou deixar nenhuma lista, né? Porque está logo no começo. Vou dar mais aulas para depois colocar uma lista mais completinha para vocês resolverem. O que eu vou pedir? Eu vou deixar uma atividade, tá? Qual vai ser a atividade de vocês? Vai ser uma atividade bem legal. Brincar com esse sistema aqui, ó, massa-mola. Ir testando, ir calculando. Aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho um cronômetro, eu tenho uma régua para eu poder calcular essa constante elástica, né, que não dá aqui, eu posso calcular, né, sabendo que a constante elástica, né, a força elástica é dada por Kx, né, quem é o x? É o deslocamento da mola. Aqui ele me dá o deslocamento, ó. Aqui se ela tivesse, só deixa eu aqui parar normal. Virei. Então, ó, ela para aqui, ela está relaxada. Quando eu ponho um peso qualquer, ó, ela vai vir para cá, ó. Se eu tirar um pouquinho mais para baixo. Então, essa linha azul aqui é o comprimento, né, normal, o comprimento natural da mola, e esse aqui é o quanto ele deslocou, né, o peso. Então, eu consigo calcular a constante elástica dessa mola aqui usando ΔX, né? Posso trocar a gravidade, né, dependendo da gravidade aqui, ó, eu posso mudar o valor da gravidade, aumentar o valor da gravidade, diminuir. Pode ver quando eu aumento o valor da gravidade, olha como que acontece, o ponto de equilíbrio abaixa, e se eu diminuo o valor da gravidade, esse ponto de equilíbrio aumenta, tá? Então, eu quero que vocês brinquem com isso. É muito legal esse sistema aqui, né? Aqui tem outros também, no laboratório, né? Depois a gente vai continuar trabalhando com ele, né, nessa parte de energia. Então, se vocês puderem brincar com esse sistema, fazer teste, calcular, pegar a caneta, eu quero calcular tal coisa. Peguem os valores, tentem calcular. É bem legal, porque daí aí vocês conseguem ver realmente a física funcionando, tá? Então, essa é a atividade que eu quero que vocês façam, tá?
brinquem com isso aí. Tá? Ah, precisa entregar alguma coisa? Não, não precisa entregar nada. Só quero que vocês se divirtam com esse sistema aí. Tudo bem? Só para finalizar esse aqui, eu quero mostrar uma coisa bem legal, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa equação que a gente aprendeu. A gente viu que aqui não tem pentagravidade. Então, se não tem pentagravidade do período, o que, que vai acontecer, né, se eu mudar a gravidade na minha oscilação? Né? Então, vou pegar aqui, ó, botar uma gravidade nula e vou colocar para oscilar. Só deixa eu tirar a linha do equilíbrio, para não ficar muita linha. Vou botar aqui no lento. Quando passar aqui, eu vou disparar. Então, deu 0,57. Tá? Agora, olha o que vai acontecer se eu botar essa gravidade bem grande. Vou colocar aqui para oscilar. Então, agora eu mudei a gravidade. Estava com uma gravidade bem pequenininha, né? Estava com uma gravidade zero. E agora eu botei o máximo da gravidade que o sistema pode colocar ali. Ó. E vou marcar o tempo. Quando passar ali. Vocês observarem, tem o mesmo tempo, 0,57. Então, mostra que o período realmente não, né, o período do sistema massa-mola não depende da gravidade. Então, ele pode estar em qualquer lugar, esse meu astronauta, que ele vai medir a massa dele, né, perfeitamente. Tá? Por quê? Porque o período não vai depender da gravidade. Então, é bem legal, né, poder participar, mostrar essas coisas para vocês aqui no, um simulador do PET Colorado, e eu quero que vocês se divirtam com esse sistema, com esse simulador aí, brinquem aí, fiquem à vontade aí, depois, né, quem quiser ir lá comentar, conversar comigo, para mostrar o que fez aí, eu vou ficar bem feliz, tá bom? Um grande abraço a todos aí, então a aula é isso aí por hoje, tá? Não esqueçam que semana que vem, talvez a gente consiga conversar, né, mas isso aí eu vou, né, informar. A nossa principal fonte de comunicação vai ser as notícias do SIGA e coisas mais, né, urgentes ou que vão fugir um pouco do cotidiano, a gente pode resolver lá pelo WhatsApp, tá? Todos têm meu número do WhatsApp aí, né? Então, quem não tiver, pode depois, eu vou deixar lá no sistema, né? Lá no SIGA, para que vocês possam, né, tirar qualquer dúvida, né? Poder entrar em contato aí como vocês quiserem, tá bom? Um grande abraço aí a todos e fiquem bem. Agora vou terminar a minha gravação.